Se permitires, traço nesta lousa o que em mim faz e não repousa, uma ideia de Deus. Clara como coisa, se sobrepondo a tudo que não ouso. Clara como coisa, sob um feixe de luz, num lúcido anteparo. Se permitires, ouso comparar o que penso a ouro e aro, na superfície clara de um solário. E te parece pouco tanta exatidão? Em quem não ousa? Uma ideia de Deus no meu peito se faz e não repousa. E o mais fundo de mim me diz apenas: canta, porque a tua volta é noite. O ser descansa. Ousa! Boa noite a todos e a todas. Muito obrigada pela presença. Obrigada, Josélia, pelo convite. E obrigada especialmente a Eliane e a Yara pela participação. Vou explicar um pouco o que vai acontecer aqui. A Yara Jamre é atriz e nasceu em São Paulo. Ela começou sua carreira na televisão na década de 80, na novela Selva de Pedra. E um dos papéis mais marcantes da Yara na TV foi no programa infantil Rá-Tim-Bum. A Eliane Robert Moraes é professora de literatura brasileira na USP. Tem muitos fãs, como sabemos. Me incluo aí, fã das duas. Ela tem uma longa pesquisa sobre autores da literatura libertina, como Marquês de Sade, Jorge Bataille. Tem muitos livros publicados como autora e como organizadora, entre eles O Corpo Impossível, Perversos, Amantes e Outros Trágicos, como autora. E como organizadora, o mais recente se chama O Corpo Descoberto, Contos Eróticos Brasileiros, que acaba de sair pela editora CEP. Bom, a Yara estreou a primeira montagem para o teatro de O Caderno Rosa de Lori Lambe, com um texto de Hilda Ilch, em 1999, no Teatro Sesc Mundão, hoje Sesc Santo Amaro, com direção da Beth Coelho e cenário da Daniela Thomas. Quando a Yara conheceu a Hilda foi assistir a montagem, e a Hilda falou o seguinte: ela tinha uma grande preocupação, que ela queria que o público risse. Se o público não achasse graça, a Hilda disse que não faria nenhum sentido. A Yara vai contar melhor essa história aqui na Tenda dos Autores no domingo, na mesa de encerramento, o escritor e seus múltiplos. Foi também graças ao Caderno Rosa de Lori Lambe que a Eliane conheceu a Hilda. Ela escreveu uma resenha no Jornal do Brasil em 1990, assim que o livro saiu, a convite de Humberto Werneck, e a resenha se chamava Obscena Senhora Ilst. No dia seguinte à publicação desse texto, a Hilda ligou para a Eliane e elas combinaram de se conhecer pessoalmente numa noite na casa do grande amigo da Hilda, o escritor Mora Fuentes. Bom, a gente vai ver um trecho dessa longa Lori Lambe com a Yara e a Eliane já aqui nessa mesa. O corpo é um dos temas mais presentes na obra da Hilda Ilch. E nessa conversa de hoje, com esse nome A Santa e a Serpente, vamos ouvir uma aula da Eliane, acompanhada por leituras da Yara. A Hilda, como vamos ver, ela fez uma obra totalmente radical, que combinou a dimensão corpórea, física, com a dimensão psíquica, mística, filosófica. No texto A Prosa Degenerada, que a Eliane escreveu para o livro Pornô Chique, ela diz o seguinte: as cumplicidades entre o alto e o baixo sempre podem reservar surpresas para o pensamento. Bom, Eliane, a Yara leu a primeira parte do poema Exercícios para uma Ideia, de 67. Por que você acha que esse poema serve como poética ou como uma epígrafe para toda a obra da Hilda? Bom, primeiro, boa noite. Alegria imensa de estar aqui.
Ah, que boa ideia a Josélia teve, né, de trazer a Hilda para a Flip, né? E muito feliz também de estar aqui com a Alice e a Yara. Hilda Hilst, Deus, né? Quer dizer, esse poema, ele reúne essas duas figuras que são absolutamente complexas, né? E que se atraem muito. Então, Hilda Hilst, ela talvez possa ser considerada uma das mais complexas escritoras brasileiras, ou das mais complexas entre os escritores brasileiros. Poeta, prosadora, cronista, dramaturga, tudo isso separado, depois tudo isso junto, depois tudo isso misturado, desafiando completamente todas as fronteiras entre os gênios literários. E não só entre os literários. Na obra dela a gente encontra piadas, fábulas, fragmentos de jornal, toda sorte de escritos, uma conversa da esquina, propaganda, enfim, tudo quanto é escrito está ali. Portanto, a obra de Hilda toda é uma obra impura. E não há gênero literário que resista a essa impureza. A obra de Hilda Hilst é degenerada. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Uma escritora intensa, excêntrica, ousada, abusada, escrachada, insubmissa, indomesticável. Científica e mística. Lírica e pornográfica. Maldita e devota. Senhora dos porcos e dos charcos, mula de Deus, santa e serpente, debochada, desbocada, deslocada, sobretudo deslocada. Hilda, ela atravessou, Hilda tem 50 anos de vida literária, atravessou diversas ondas artísticas, diversos movimentos literários, não se filiou a nenhum deles. E de tal forma que nenhum deles a reivindicou também. Então, definitivamente deslocada, deslocada por profissão, deslocada por fé, deslocada por profissão de fé. Então, vejo a Hilda como uma escritora que está sempre em transição. Ela não está num lugar só. A obra dela é realizada sobre o signo da procura, sobre o signo da busca. E eu digo para vocês, assim, tocando brevemente, eu dou 2 indícios formais na obra dela que indicam isso. Primeiro é o uso do gerúndio. Ela tem um uso do gerúndio muito particular, porque não é que ela use tanto gerúndio, mas quando a Hilda usa o gerúndio, ela usa assim, o gerúndio no tempo forte. Então, por exemplo, o último livro dela, de 97, chama-se Estar Sendo, Ter Sido. Esse estar sendo, não é? Diz a que veio ali. Então, o gerúndio tem um papel muito importante na composição dos textos da Hilda. E a outra é a forma interrogativa, porque eu não conheço escritor no Brasil que faça tanta pergunta o tempo inteiro, não é? Ela tem jorros de perguntas. E essas 2 formas, elas são formas do passageiro, são formas da transição, são formas do deslocamento. A sua literatura é presidida por um desejo de dizer tudo e de saber tudo. É um desejo de conhecer o sentido da vida. Não é uma coisa grande, assim, enorme, mas tem isso na Hilda. Para tanto, ela vai validar todo tipo de conhecimento, conhecimento místico, conhecimento científico, filosófico, o fabular, o ficcional, o popular e até o popularesco,
tudo lhe ensina algo, a verdade em tudo. Em 2 palavras, portanto, que eu acho que a gente poderia definir a Hilda: demanda de absoluto. Há um desejo de absoluto ali. E aí a gente já está chegando perto de Deus, não é? Esse desejo de absoluto está no centro da sua obra e a percorre do começo ao fim. O começo para a pessoa foi em 1930, quando ela nasceu. O fim foi 2004, quando ela morreu. Agora, para a obra, as durações são diferentes, né? A obra da Hilda está sendo mais do que nunca hoje aqui. Foram 5 décadas de vida literária que resultaram em 41 livros. Ela começou aos 20 anos de idade com um título chamado Presságio, um livro de poesia. Ali você já tem os grandes temas da Hilda: a morte, a passagem do tempo, o amor, sob um pano de fundo obscuro, onde aparece ali, onde nós podemos reconhecer um Deus. Mas a poeta precoce, que começa a escrever aos 20 anos de idade, levaria ainda muitos anos e muitos livros para pegar o seu tom, para pegar a sua dicção, para pegar a sua voz. E eu diria que isso vai acontecer, sobretudo, num livro de 1967, quando ela tem 37 anos de idade, e isso é um momento de virada na vida dela. Esse é já o seu 12º livro de poesia, e ele expressa esse momento, é um momento de rompimento também, com uma dicção muito elevada, com uma busca de um sublime, muito dessa coisa do alto. E ali ela parece que rompe com isso, fazendo o quê? Fazendo um exercício. O livro chama-se justamente Exercícios para uma Ideia. E a gente acabou de ouvir pela Yara o primeiro momento desse livro, o primeiro poema desse livro, só para recordar. Se permitires, traço nessa lousa o que em mim se faz e não repousa, uma ideia de Deus. Esses versos, justamente, eu considero que eles poderiam ser uma epígrafe da obra inteira da Hilda. Há 3 elementos constantes, só nesses versinhos que eu reproduzi aqui, que são elementos constantes da sua literatura toda. O primeiro é essa evocação, se permitires, que se repete várias vezes no poema. Se permitires, está nos convocando, está falando conosco, está chamando o leitor de uma forma muito delicada, não é? Quer dizer assim, permita com que eu entre. E isso expressa um desejo de comunicação que marca a figura da Hilda Hilst, a persona literária que ela é. Ele permanece vivo ao longo de toda a sua obra, e ele vai se manifestar de formas muito diversas, por vezes, assim, com esta delicadeza, por outras, nem tanto. Né? Há momentos que ela dá uns desafios assim para a gente, ali para o leitor, que são bravos. E há momentos também, ali até um pouco fora da obra, em que ela lança essa demanda, que ela quer ser lida, que ela não está sendo lida, reclama dos editores. Então, tem toda uma demanda assim, de ser lida, que aparece muito e até se tornou uma espécie de marca registrada das entrevistas. E isso também, embora às vezes um pouco agressivo, também expressa esse desejo absurdo de falar com o outro. A Hilda Hilst quer ser ouvida e ela quer falar com o outro.
Gente, a Hilda Hilst quer falar com os mortos. E isso nós vimos na apresentação do filme da Gabriela Grebe, desse filme lindo que chama-se Hilda Hilst Pede Contato. Ela está o tempo todo pedindo contato. Aqui nesse momento, no Se Permitires, traço nessa lousa o que em mim se faz e não repousa. Uma ideia de Deus. Ela quer falar com Deus. Não é? Quer dizer, essa demanda do absoluto, normalmente, não, quase sempre ou sempre, é um desejo de falar com Deus. Entrevista dada em 1998 aos Cadernos de Literatura Brasileira, portanto, 30 anos depois da publicação desse poema, desse livro, entrevista que ela dá a Antônio Fernando de Franceschi, um poeta que a incentivou muito, ela diz o seguinte, eu vou citar: minha literatura fala desse inefável o tempo todo. Mesmo na pornografia, eu insisto nisso. Posso blasfemar muito, mas meu negócio é o sagrado. É Deus mesmo. Meu negócio é Deus. Aqui ela já está misturando, né, essa coisa bem coloquial. Meu negócio, né? Não é? Meu negócio é uma cachaça. Também era. Meu negócio é Deus. Não é? E disse tudo. Então, a gente tem esse Deus onipresente ali na obra dela. E ele vai atender por muitos nomes, porque ele estará em muitos lugares. Aquele outro, o nada, o luminoso, o grande obscuro, o nome, o sem nome, o tríplice acrobata, o cão de pedra, o máscara do nojo, o frio comediante, o infundado, o divino, o grande louco, o cara cavada, a grande face, o guardião do mundo, e daí vai. Portanto, se Deus, como dizia Flaubert, está no detalhe, a Hilda vai vasculhar todos os detalhes à procura de Deus. Mas ela não se satisfaz com o detalhe. A Hilda quer o todo. De Deus, ela quer tudo. Como pensar o gozo envolto nestas tralhas? Nas minhas, este desconforto de me saber lanoso e ulcerado, longos pelos te crescem nas virilhas se tu ousas pensar, e depois ao redor dos pelos estufadas feridas. Ouso pensar, me digo, a boca desdentada por tensões e vícios. Ouso pensar, me digo, e isso não perdoam. Então, segura os teus pentelhos, icona, espanca-os. Teu grito é fino, duro, um relho, um osso. Há destroços pelo quarto, estilhaços daquela igreja lá em Caturré. O cara explodiu tudo em 5 minutos. Era eu? Gritava Fosco. Deus? Aqui, ó. Só sei de Deus quando entro na boca cabeluda da biriba. E logo depois ouviu-se estrondo, a igreja explodindo, feito jaca lá do alto despencando. Segura a chiruba da minha barrigã. Depois cuspo nos papéis. Aqueles papéis que há 6 meses e a cada dia aliso, apalpo, rasgo, sujo. Não quer foder não, tio? Não tá cansadinho de escrever? Olha, Eulália,
É miúda e roliça. Há um ano me acompanha pelas ruas. Pedimos tudo o que os senhores vão jogar no lixo, tudo o que não presta mais. E se houver resto de comida, podem jogar também. A gente também quer. Os sacos de estopa ficam cheios, cacos, livros, pedras. Gente que até pôs rato e bosta dentro do saco. Que caras tinham os ratos, meu Deus. Que olhinhos magoados tinham os ratos, meu Deus. Aí separávamos tudo, rato e bosta para cá, livros e pedras e cacos para lá. Comida, nunca. Era um que fazer o dia inteiro. Depois eu lavava os livros e começava a ler. Eulália ia se virar para arranjar comida. Que leituras, que gente de primeira. O que jogaram de Tolstói e filosofia não dá para acreditar. Tenho meia dúzia daquela obra-prima, A Morte de Ivan Illich, e a obra completa de Kierkegaard. E cacos, tem alguns especiais também. Um pé de Cristo do século XII, metade do rosto de Teresa Cepeda e a Almada do século XVIII. Um pedaço de coxa de São Sebastião com flecha e sangue do século XIII. Uma caceta de plástico cor-de-rosa deste século. Toda torcida como se tivesse sido queimada. Guardei-a para não esquecer, para não enfiar a minha numa dessas de combustão espontânea. 2 penas de papagaio, uma barriga de Buda, 3 pedaços de asa de anjo, 6 bíblias e 210 o capital. Jogam fora muito esse último, parece que saiu de moda, creio eu. Vamos fuder sim, Eulália, logo mais. A Yara leu o primeiro texto do livro Cartas de um Sedutor, de 91. Eliane, como é que a Hilda articula coisas tão prosaicas com Deus? Como é que você acha que ela vai do poema que a Yara leu no início até esse trecho? Você acha que existe uma virada do sublime, um tipo de rebaixamento? Eu acho que isso ocorre na vida dela. Aliás, assim, o final dos anos 1960 para os 70, essa virada de década, é muito importante na vida da Hilda. É um momento justamente em que ela vai dar esse pulo, não é um pulo do gato aí. Acontece muita coisa na vida dela, muita coisa importante, intensa, não é? Primeiro, morre o seu pai em 1966 e morre sua mãe em 1970. No final dos anos 60 também, ela consolida uma união duradoura e se casa, chega a se casar em 68. E, sobretudo, ela se muda para a Casa do Sol, esse lugar afastado de São Paulo, onde ela vivia, e ali aquilo vai ser uma espécie de retiro. E ela vai se mudar para lá em 1967. Então, temos mesmo um momento de virada que se liga a essa virada na obra. Não é apenas o afastamento da vida mundana, mas é uma decisão de se consagrar inteiramente à literatura. E é uma história bonita, porque ela passa pela literatura. A Hilda Hilst lê um livro do grande escritor grego, Nikos Kazantzakis. O livro chama-se Testamento para El Greco, e é um livro que vai defender o isolamento na natureza como uma condição essencial para o exercício da arte, para a busca de Deus.
E essa experiência de leitura foi transformadora para ela. Então, a mudança para a Casa do Sol, ela vai expressar um voto de fé decisivo na literatura. As transformações existenciais vão repercutir na obra. Para começar, porque ela vai fazer um salto para os outros gêneros. Até aquele momento, ela só havia escrito poesia. Nos últimos anos dos 60, ela vai escrever 8 peças de teatro. Então, ela vai ensaiar a dramaturgia. Até o Alcir Pécora diz isso, como outras tantas coisas muito inteligentes que ele diz. Ele diz, é um momento que ela está ensaiando, a dramaturgia serve para ela para ensaiar a prosa. Conclusão, em 1970, ela lança o primeiro livro de prosa, já um livro extraordinário. Ela está fazendo 40 anos, ela é uma escritora absolutamente segura. Neste momento, então, nós temos efetivamente uma mulher madura e uma escritora madura. O que vai chamar a atenção nesse momento da obra é justamente um movimento de queda. Ela cai da poesia para a prosa. Ela cai para o prosaico, como a gente ouviu aqui. Ela cai para o pequeno. Ela cai para o comezinho que está presente na vida humana, como também ouvimos aqui. E nessa queda, o primeiro elemento que vai chamar a atenção dela é o material, é a matéria. É o corpo, é o orgânico. Ser humano significa ter um corpo. Mais do que ter um corpo, ser um corpo. Na prosa, ela vai começar a interrogar a vida orgânica que se enuncia como um plano impessoal, biológico, mas conectado com todas as outras dimensões que lhe interessam. Eu vou ler para vocês um pedacinho de uma crônica que tem um desses jorros de pergunta. O que é ser feito de carne, hein, gente? E fruta? E maçã com aquele rego no meio? E boca? E fome? E ser velho, disforme, verrugoso, ainda é ser? E ser uma jovem mula acariciante, mulher, loira ou crioula, é ser o quê? E o que será isso triste de ter que morrer? O que é estar vivo? Você sabia que morto fervilha? Então, essas perguntas já dão ideia do que é essa investigação da matéria que ela vai fazer. Consciência da morte, ciência da matéria. Ciência da matéria, consciência da morte. O tempo todo a Hilda está nesta gangorra. Por isso que o tempo forte do corpo é o gerúndio. O corpo é aquilo que está sendo. O estar sendo está no corpo. E por isso mesmo o corpo está sempre a nos lembrar que a matéria é provisória e é perecível. E é também por essa razão que o corpo em Hilda Hilst, que é tão material, ele excede a própria matéria. E ele é o tempo todo físico, mas também metafísico. E é justamente essa dimensão que ela vai migrar para a poesia. A poesia vai ganhar, a poesia que ela faz depois dos anos 70 vai ganhar essa dimensão. Ela vai ser atravessada por uma sensualidade muito grande, por um erotismo, por um apelo da matéria que vai pulsar ali o tempo todo, mas sempre tragicamente atrelada à morte. Eu vou ler para vocês só uma estrofe de um livro magnífico que chama-se Do Desejo, só o comecinho, para vocês perceberem a tensão que tem ali. Porque há desejo em mim
é tudo cintilância. Antes, o cotidiano era um pensar alturas, buscando aquele outro decantado, surdo à minha humana ladradura. Visgo e suor, pois nunca se faziam. Hoje, de carne e osso, laborioso, lascivo, toma-me o corpo, e que descanso me dás depois das lidas. Sonhei penhascos, quando havia o jardim aqui do lado. Pensei subidas, onde não havia rastros. Extasiada, fodo contigo, ao invés de ganir diante do nada. Essa é a abertura de um poema, não é? Então, aqui a gente já está num outro plano em que as coisas estão se misturando. Vejam, se antes o cotidiano era um pensar a alturas, agora o eu lírico vai declarar a sua profissão de fé na nossa humana ladradura. E ele aposta na volúpia, ao invés de ganir diante do nada. Ao invés de ficar atormentado com a morte, ele aposta na volúpia, que é o estar sendo. E é interessante que nesse poema ela vai inserir uma palavra do baixo calão, do baixo corporal, não é? Tem um fodo contigo ali, no meio das inefáveis cintilâncias do desejo. Então, esse acontecimento aqui, Hildaílde Ist já é inteira, ela está com a sua voz, ela tem um domínio total do que ela faz. Esse poema, ele reúne duas principais figuras do corpo na nossa escritora. Cada uma delas representa uma figura do conhecimento. De um lado, nós temos um corpo que é um corpo imaterial. Aliás, é o corpo do desejo, ele é imaterial. Porque o corpo do desejo é o corpo desejado, aquele que está lá, não está aqui presente. É um corpo transcendental. É um corpo da imaginação, do sonho. Tanto que esse poema do desejo, ele termina com um verso assim: incorpóreo é o desejo. E esse corpo também é um corpo paradoxalmente incorpóreo. Na sua forma mais acabada, este é um corpo místico. E ele pode ser representado na obra da Hilda por um animal, que é um animal fabuloso, fabular, idealizado, muito nobre e de alta voltagem simbólica na sua obra. Esse animal é o unicórnio. Já o outro corpo não tem qualquer traço de transcendência. É o corpo imanente, é o aqui e agora, o concreto. E os animais que o representam, nada têm de muito nobres, ao contrário, são animais domésticos, são animais domesticáveis. E, no mais das vezes, não, são animais que partilham conosco, e aqui eu estou citando a Hilda, a vida besta. Então, os animais que partilham essa vida besta. Às vezes são cachorros, não é? Que eram animais de predileção da própria Hilda. Às vezes são macacos, macaquinhos de pequeno porte, que imitam os humanos. Mas, no mais das vezes, este animal é o porco. Porque em Hilda Hilst, porcos são os humanos. Porcos são os poetas e porco é Deus. Ninguém escapa. Ou como diz um personagem dos seus cantos de escárnio, textos grotescos, que esclarece muito bem essa tópica ao dizer: porque cada um de nós tem que achar o seu próprio porco. Porque cada um de nós tem que achar o seu próprio porco. Atenção, não confundir com corpo. Porco, gente, porco,
corpo às avessas. Comecei degustando seus dedinhos. Eram expressivos, contundentes. Quantas vezes seu rombudo dedo indicador roçara meu rosto. Ela repetia continuamente seus veja bem, bastante frios e impessoais. Sou doutora em letras. Ela dizia-se autodidata. Autodidata? Autodidata da vida, bestalhão, canalha, ela rosnava. Suportei há vários anos. Casara-se com ela a cause daquele buraco enterrado fundo nas nádegas cremosas. Depois que lhe enfiei a vara, sorri quente e prolongado. Depois fiquei triste. Intuí haver cometido um grande equívoco, mas todas as noites com veja bem ou sem, metia-lhe a vara. Entre o gaiato e o choroso, fui aguentando seus trejeitos, sua sinistra domesticidade. Uma noite durante o jantar, o bife escapou-se-me do prato. Ela começou seus veja bem e noções de polidez à mesa. Escutei-a atenciosamente e até com certa cerimônia íntima, assim como se escuta a fala de um prêmio Nobel no dia da premiação. Em seguida, ordenado por dentro e por fora, fiz o primeiro gesto criterioso: buscar o bife. Sua trajetória havia terminado debaixo da escada. Ela começou a rir histericamente e repetia: veja bem, és um perfeito imbecil, um bufo, um idiota. Peguei o bife e recoloquei-o no prato. Limpei a poeira dos joelhos, o chão estava imundo. Ela nunca limpava debaixo da escada. Dei em seguida um grande urro, como um grande animal, e num salto Nureyev, de muita precisão, enterrei-lhe a faca no peito. Ela ficou ali sorrindo, cristalizada. Nesse preciso momento, corto-lhe o dedo indicador, aponto para o seu rosto e repito: veja bem, senhora, no que dá o autodidatismo da vida. Limpo-lhe a unha, porque era sempre essa que ela me enfiava na rodela. Eu gostava, sim. Ela não sei. Agora, sujo de ódio, atiro o dedo pela janela. Vou fazer. A noite está fria e há estrelas. São atos como esse, vejam bem, que fazem desta vida o que ela é, sórdida e imutável. Fala aí. A Yara leu o conto Novos Antropofágicos, incluído em Carta de um Sedutor, também de 91. E Eliane, nesse texto, a Hilda, nessa prosa vertiginosa, antropofágica, ela começa de uma observação do sublime e ela passa para uma conclusão poética. Desculpa, ela passa do caos para uma conclusão poética. Me confundi. Como é que aparece na obra da Hilda essa obsessão pela loucura? A loucura, ela nasce do desamparo. Se a gente entender o personagem da Hilda como esse, é o personagem absolutamente desamparado. Não é essa coisa, a vida é sórdida e imutável. E eu estou aqui.
Então, é diante disso, não é? Quer dizer, esse desespero que marca o personagem hilstiano. Esse continho, assim, ele dá um belo exemplo disso. Estamos desamparados, somos órfãos. E somos órfãos, antes de tudo, de Deus. Daí essa busca constante de Deus. Vivemos no desamparo. Ou, se a gente quiser, vivemos na desrelição, como prefere a senhora D. Os personagens hilstianos vivem todos neste estado de orfandade, nesta dor de existir, e isso os desespera e isso os enlouquece. Não é difícil a gente reconhecer aí nessa contingência, uma contingência existencial da própria autora, que é a proximidade com a loucura. Em 1935, quando a Hilda tinha apenas 5 anos, Apolônio de Almeida Prado Hilst, seu pai, foi diagnosticado esquizofrênico. E ele passaria o resto da vida, ou seja, mais de 30 anos ainda, entrando e saindo de hospitais psiquiátricos. Por 3 décadas, a Hilda Hilst conviveu com maior ou menor proximidade com essa contingência de ter um pai louco. Esse pai que era poeta, era um homem erudito, era um pensador, era um amante da literatura, estava ali. Quer dizer, a loucura estava ali, né? Quer dizer, mais ou menos dentro de casa, né? Em família. E eu imagino que essa tenha sido a grande tarefa que a Hilda Hilst tenha se colocado, talvez a maior tarefa da sua vida, que foi a de transformar o sofrimento da loucura em conhecimento. Transformar, mas de forma alguma domesticar a loucura. O pai e o louco reverberam em toda a sua obra. Como vai sintetizar um de seus personagens no livro Kadosh, que diz: Pai, como eu queria que tudo teu revivesse 100.000 vezes em mim. E assim se fará. Assim se fará com a Hilda, porque, de fato, os personagens de Hilda são todos loucos. Mas a figura do louco, a gente tem que ter um pouco de cuidado aí, ela não se acomoda à nomenclatura médica, que, aliás, trata de doentes mentais e não de loucos. Não é a psiquiatria, não é a psicologia, não é a psicanálise que vão nos dar chaves para entender os loucos de Hilda, mas sim as fantasias sobre os loucos, as simbólicas da loucura. E essas fantasias normalmente retiram o louco da doença, do surto, para reconhecê-los no transe. E me parece que é por aí que a gente reconhece esse trabalho da Hilda de transformar o sofrimento da doença em conhecimento. Daí que uma das fantasias mais potentes que a gente pode associar aos personagens da nossa autora está numa forma de conhecimento que não é científico, é o conhecimento mágico, está no tarô. O cineasta chileno Alejandro Jodorowsky, ele tem um livro notável sobre o tarô, e quando ele, nas diversas páginas que ele vai tratar do arcano louco no tarô, você está lendo a literatura da Hilda Hilst. Não só você tem uma explicação ali dos seus personagens, como me parece que o próprio projeto literário está ali. O Jodorowsky diz o seguinte, ele diz que o louco representa a energia sem limites, a liberdade total, a desordem, o caos e a potência criadora. O louco, ele realiza uma travessia iniciática que passa necessariamente pelo conhecimento do irracional e da morte. Ele é, por excelência, o intuitivo, o telepata. E vejam que interessante, aquele que ouve vozes oriundas de outras dimensões.
como isso está tão perto, não é, dos contatos lá que a Hilda queria fazer. O louco é aquele que pede contato. Nos jogos de cartas, o louco deu origem a personagens como o Joker e o Coringa, que justamente são uma carta que ela pode representar todas as outras cartas sem se identificar nenhuma. Daí que ele figure também no tarô como o eterno viajante. Ele é um sujeito em trânsito e em transe, que se desloca pelo mundo sem pertencer a qualquer lugar. Diz ainda o Jodorowsky que a frase-chave do louco poderia ser: todos os caminhos são meu caminho. Quer dizer, é difícil a gente não pensar que aí se esboça uma ideia de Deus. O louco é Deus. Isso porque ele atravessa uma sucessão de detalhes, ele perfaz um todo, ele trilha um caminho que contém todos os caminhos, ele é uma figura do absoluto. E tem mais ainda, o louco é aquele que realiza a aventura humana por inteiro, mas no limite ele é o mais humano dos humanos. E é nessa condição que ele se distingue dos animais. E até os animais reconhecem a sua humanidade. Então, é bom a gente lembrar que o louco do tarô, ele é sempre seguido por um bicho, e na maior parte das vezes, esse bicho é um cachorro. Por que a gente não vai lembrar que a Hilda Hilst vivia com 90 cachorros na Casa do Sol? Né? O louco é aquele que tem os olhos do cão, que enxerga com os olhos do cão, mas que enxerga como humano. E não há como não lembrarmos da Senhora D, do Crasso, do Hans Haeckel, de Amós, de Vitória e de tantos personagens de Hilda que estão sempre na beira desse abismo da loucura, tentando conhecer tudo, buscando Deus. É claro que a Hilda Hilst não está sozinha aí. A imaginação literária tem uma enormidade de loucos fantásticos, não é? É um personagem muito recorrente na literatura, e o louco aí, ele sempre encarna aquele que vê o avesso das coisas. E por ver o avesso das coisas, normalmente ele é o portador da verdade. É o louco que conhece a verdade. E a primeira verdade que o louco conhece é que loucos são os outros. Ou, para falar com um pouco de humildade, é que loucos somos nós, os ditos normais. Então há uma verdade ali. O que fazer com essa verdade tirada do avesso do mundo? Ou como coloca Hilda Hilst, ainda num lindo poema de Amavice, em que ela diz: e do ouro que sai da garganta dos loucos, o que há de ser? Na literatura, a consciência dessa verdade do louco, ela toma inúmeros caminhos. No caso particular da Hilda Hilst, esta consciência sempre leva ao desespero, e daí o fato de seus personagens serem tão desesperados. O louco, aquele que sabe da verdade, está invariavelmente desesperado. A verdade que o louco porta, ela não redime nada, ela só atormenta. E é o que confirma, por exemplo, uma das suas grandes loucas, não é, de um livro que ela considerava sua obra-prima, que é a Obscena Senhora D, que diz categórica: porca e louca se entendem. Minha vontade é a de colocar cada vez mais poesia neste meu espaço, para encher de beleza e de justa ferocidade o coração do outro que é você, leitor. Porque tudo que me vem às mãos através dos jornais
tudo que me vem aos olhos através da televisão, tudo que me vem aos ouvidos através do rádio é tão pré-apocalipse, tão pútrido, tão devastador, que fico me perguntando, por que ainda insistimos em colocar palavras nas páginas em branco? Alguns amigos venezuelanos telefonam. Você anda tão amarga, tão triste. Pois bem, vejamos as notícias recentes. No Rio, dizem que ainda continua lindo. Esquadrões de extermínio são contratados. Por quem? Para matar sistematicamente prostitutas, débeis mentais, mendigos e supostos ladrões, meninos e adolescentes. Ouvi essa notícia na CBN de madrugada. A miséria, a graça, a doidada, a crueldade também. Os homens políticos continuam com suas mesmices. Enquanto não forem feitas reformas políticas e econômicas essenciais, e principalmente, leitor, um ardente coração, um dilatar-se da alma do homem, tudo ficará como está. Podem me chamar de louca, de fantasista, de gling-glang, de utopista, ingênua. Chamem do que vocês quiserem. Até de, não sei se vocês sabem, mas puta foi uma grande deusa da mitologia grega. Vem do verbo putare, que quer dizer podar, pôr em ordem, pensar. Era a deusa que presidia a podatura. Só depois é que a palavra degringolou na propriamente dita, e em deputado, em putativo, etc. Se eu, de alguma forma, com os meus textos, ando ceifando vossas ilusões, é para fazer nascer em ti, leitor, o ato de pensar. Não sou deusa, não. Sou apenas poeta. Mas o poeta é aquele que é quase profeta. Olhando o meu passeio, há um louco sobre o muro balançando os pés. Mostra-me o peito estufado de pelos e tem entre as coxas um lixo de papéis. Procura Deus, senhora? Procura Deus? E simétrico de zelos, balouçante, dobra-se num salto e desnuda o traseiro. E há indivíduos e povos que ainda acreditam que o traseiro do louco possa ser o retrato do divino. Vá lá. Ilusões de cegos e de moucos. Bom domingo, fofos. A Yara leu a crônica In Dog We Trust, ou Mundo Cão do Truche, que foi publicada originalmente em 94 no Correio do Povo e depois recolhida no livro Cascos e Carícias. Eliane, o que você acha que essas antinomias dizem sobre a obra da Hilda? Dog e God, puta e deusa, poeta e profeta. Opa. A língua é louca também, não é? E antes de tudo. Por exemplo, não é? Como você disse, na língua inglesa a diferença entre dog e God depende só da inversão de uma consoante. Não é? E o cão, na nossa língua, sempre pode ser o demo. Então, isso aproxima Deus e o demo. Assim, também, na nossa língua, a diferença entre corpo e porco é só uma troca ali, não é? Que vai nos retirar do pedestal da humanidade e nos aproximar às porcarias animais. Então, basta um pequeno deslize para que as coisas se misturem na língua. Basta uma inversão para que se acabem as hierarquias. A língua é anárquica. Aí tem uma questão que um personagem de Hilda coloca, também nos Contos de Escárnio, que
eu acho que também é definidora dessa sua visão de mundo. Ele é um personagem, o Crasso, que ele vai conhecer uma pintora, ele chega no ateliê dela, ela é especializada em fazer pinturas de genitais. Então, o ateliê dela é uma verdadeira orgia ali visual. Ele dá uma olhada, analisa um pouco aqueles quadros todos, aí ele olha para um amigo e diz: isso aí é metafísica ou é putaria das grossas? Então, essa é uma questão assim, que ela quase que traz uma surpresa, porque ela aproxima um elemento filosófico, uma palavra filosófica, um conceito filosófico, ou seja, algo do mundo elevado, com uma expressão das mais chulas. Ela vai realizar ali uma aproximação que ela é totalmente inesperada para nós. Então, é muito ostensiva. Esta aproximação, como a gente viu, não é, nos textos que a gente está lendo aqui, essas aproximações marcam a obra toda da Hilda, que insiste sempre em colocar citações assim da alta cultura, nomes de grandes filósofos, a referências mais rebaixadas, as práticas eróticas mais perversas, onde não faltam incesto, sexo com animais. Então, ela embaralha as nossas referências. Por isso, não surpreende que, ao ser indagada sobre por um repórter sobre a sua incursão pela pornografia, ela tenha respondido na lata, com uma expressão que também junta o que não estamos acostumados a juntar. Ela diz: a santa levantou a saia. Isso foi em 1990, quando ela lança o Caderno Rosa de Lori Lembe. E é interessante que ela vai se valer de uma imagem, né, da santa levantando a saia, que não é invenção dela. Isso está em toda uma arte da antiguidade mesmo, né? Em arte muito antiga aparece essa figura de uma santa que levanta a saia. É bem possível que a Hilda Hilst até tenha visto uma estatueta da época romana, que está num livro do Georges Bataille, que era um autor que ela gostava muito, um livro chamado Erotismo. Ali o Bataille tem um determinado momento que está falando da figura da prostituta sagrada, e ele bota uma foto dessa estatueta, que, por sinal, pertenceu ao psicanalista, ao Jacques Lacan. Então, isso já tem uma história aí, né, que mistura referências. E a Hilda, então, junta aí a figura da santa com essa referência ao sexo, à prostituta, relembrando até um pouco uma coisa que o Vittorio, seu último personagem, diz, quando ele está se referindo numa situação mais ou menos análoga, ele diz: blasfemando, nós somos um pouco santos, sabia? Então, essas aproximações, elas supõem, ou elas escondem, talvez, uma espécie de perigo. E é bem provável que o susto que a gente tenha com a obra da Hilda Hilst tenha a ver com isso. Porque aquilo que se aproxima pode sempre se reverter uma coisa na outra. A metafísica pode se tornar uma putaria das grossas. E talvez o contrário, que talvez é até mais inesperado. É esta ameaça de reversão. Essa que a gente ouviu agora, que a Yara acabou de enunciar, não é? Puta foi uma deusa, não é? Uma deusa da mitologia grega, que justamente vem do verbo putare, que quer dizer podar, pôr em ordem, pensar. Ora, a puta, que é a imagem da desmedida, aqui vai presidir justamente a ação da medida, que é a podadura. A puta, que é a figura da desordem, aqui é quem põe ordem. Portanto, a puta evocada por Hilda Hilst, ela realiza o ponto de encontro entre a metafísica e a putaria. Então,
estas reversões, como a gente viu, elas dependem às vezes de um pequeno deslizamento, aí Deus já vira cão, o corpo vira porco. Mas essa é uma reversão que ela está na própria língua. E, por vezes, não é preciso nem haver um deslizamento. E nós vivemos isso. Não é? Quer dizer, momentos ou palavras cujo significado se inverte surpreendentemente. Eu lembro a vocês que, por exemplo, não é? Na nossa língua, um dos xingamentos mais ofensivos, que é o puta que o pariu, é muitas vezes pronunciado como expressão de assombro, de deslumbramento e de admiração. E também aquele termo que se refere à matéria mais mal cheirosa, mais repugnante, ele às vezes ganha um estatuto de talismã em determinados contextos. No ambiente teatral, por exemplo, não é? Quando as pessoas vão se apresentar, a gente deseja merda. Então, são estas reversões que a obra da Hilda deixa exposta, reversões nas quais Freud reconhecia uma vinculação da linguagem com o inconsciente e que na arte elas encontram o seu lugar. Não é? Na arte elas têm direito de cidade. A arte é um espaço de liberdade onde toda fantasia tem salvo-conduto. E é nesse espaço que fica livre de toda interdição, de toda proibição, que a puta pode se consagrar inteiramente à filosofia e uma criancinha ao sexo. Né? Eu tenho 8 anos. Eu vou contar tudo do jeito que eu sei, porque mamãe e papai me falaram para contar do jeito que eu sei. Depois eu conto como foi que tudo começou. Então eu me deitei na minha caminha, que é muito bonita, é toda cor de rosa. A mami só pôde comprar essa caminha depois que eu comecei a fazer isso que eu vou contar. Aí, agora eu quero falar um pouco do homem que não é tão moço, que veio aqui e pediu para eu deitar na caminha. Então eu me deitei na caminha com a minha boneca e o homem que não é tão moço pediu para eu tirar a calcinha. Eu tirei. Aí ele pediu para eu abrir bem as perninhas e ficar deitada. Eu fiquei. Aí ele pediu para dar um beijo na minha coisinha. E começou a me lamber como meu gato se lambe, bem devagarinho, e apertava gostoso o meu bumbum. Eu fiquei bem quietinha, porque é uma delícia. E eu queria que ele me lambesse o tempo inteiro, mas ele tirou a coisona dele, o piu-piu. E era um piu-piu tão grande, sabe, parecia uma espiga de milho, mais ou menos. A mami falou que não podia ser assim tão grande, mas ela não viu. E quem sabe o piu-piu do papi seja de tamanho mais pequeno, tamanho de uma espiga de milho pequena, de milho verdinho. Aí o moço pediu para eu dar um beijo naquela coisa dele tão dura. E eu comecei a rir um pouquinho só. Ele falou que não era para rir nem um só pouquinho, que atrapalhava. Que era para eu lamber o piu-piu dele, como a gente lambe um sorvete de chocolate ou de creme, quando está assim no comecinho. Então eu lambi. Aí ele pediu que eu ficasse toda peladinha, porque eu ainda não tinha tirado a minha saia. Então eu tirei. Aí ele pediu para eu ficar do mesmo jeito, com as pernas bem abertas, e que eu podia abrir a minha coisinha com a minha mão, como se a minha coisinha quisesse se refrescar. Eu então abri. Aí ele pediu para ver a minha coisinha bem de perto, que queria me lamber mais, e se eu deixava. Eu disse que eu deixava, porque é muito mais delícia ele me lamber do que eu ficar com a mão na minha coisinha para refrescar. Então ele perguntou, me lambendo, se eu gostava do dinheiro que ele ia me dar.
Eu disse que eu gostava muito, porque sem dinheiro a gente fica triste. A gente não pode comprar as coisas bonitas que a gente vê na televisão. Então ele pediu que eu ficasse dizendo, enquanto ele me lambia, que eu gostava do dinheiro. Então eu fiquei dizendo, eu gosto do dinheiro, eu gosto do dinheiro, eu gosto do dinheiro. Aí ele me disse também, me lambe sem parar, papai. E eu disse para ele que ele não era meu pai. Mas ele falou que era como uma brincadeira. O moço sabe mesmo me lamber de um jeito tão lindo e também me dá umas mordidinhas e põe só um pouquinho o dedo dele lá dentro. Mas assim, é só um pedacinho do dedo, assim, ó. A mãe avisou o homem que só pode pôr um pouquinho, senão dói. E eu senti uma delícia. E eu queria mais. Mas a mami falou pra mim, quem será que inventou isso da gente ser lambida, né, mami? E por que será que é tão gostoso? Agora eu quero falar um pouco do papi. Ele também é um escritor, coitado. Ele é muito inteligente. Os amigos dele sempre vêm aqui e conversam muito. Eu fico sempre lá embaixo da escada encolhida escutando. Eles dizem que ele é um gênio. Eu não sei direito o que é gênio, eu só sei que eu já vi papi triste, porque ninguém compra o que ele escreve. Outro dia ele brigou com o tio Lalau. O tio Lalau é quem faz na máquina o livro do papi. O nome de quem faz na máquina o livro da gente é editor. O Lalau falou assim pro papi, por que você não escreve umas bananeiras? Não é bananeira, não é bandalheira! Por que você não escreve umas bandaleiras para variar? Eu acho que eu vou pedir pro tio Lalau colocar o meu caderno na máquina dele, para ficar livro mesmo. Ontem foi um dia maravilhoso e diferente. Veio um outro homem aqui, muito bonito, e ficou conversando muito com mamãe e papai. Eu ouvi atrás da porta ele dizer que precisava de, cenário, de mais cenário. E o papi achou tudo ótimo. É cenário, é praia e tarado. E o moço dizia assim, é negão, cenário de saúde, muito sol, isso vai dar certo. E quando eu vi, eu estava no carro do tio Abel, indo com ele para a praia. Foi lindo desde o começo, ele se chama Abel. Daí, lá em cima, lá no canto da praia, tem uma pedra bem grande assim, né? E lá em cima da pedra tem uma lagoinha. E a lagoinha tem uns peixinhos bem pequenininhos, né? Aí o tio Abel pediu para eu ficar sentada na lagoinha. Ele ficou enfiando o dedo dele na minha bucetinha para ver se tinha entrado algum peixinho, né? Ele punha e tirava o dedo bem devagarinho. Depois ele lambia o dedo. Foi ficando uma coisa tão linda, de tão gostoso, que eu tinha vontade de rir e de chorar, de tão maravilhoso. Que bom que a gente tem língua e dedo, e que bom que eu tenho bucetinha, né? Aí eu falei assim pra ele, sem querer, eu amo você, Abel. E agora? Agora esqueci, peraí. Não acabou! Yara. Não acabou, peraí. É que aí a gente chegou no hotel, né? Aí ele falou que ele ia, assim, que era pra eu dizer que eu era filhinha dele. Aí eu perguntei se ele também gostava de brincar de papai. Aí, porque tinha um outro homem que também gostava de brincar de papai, né? Mas ele falou que não, sabe o que ele falou? Que todo homem é porco e gosta. Só que não fala que toda a humanidade, ou pelo menos 90% da humanidade, é gente porca, é lixo. Que esquisito, né? Humanidade eu não sei o que é. 90% também não. A Yara leu um trecho no Caderno Rosa de Lori Lambe, de 1990. Eliane, por que esse livro causou e continua causando tanto desconforto? Por que ele gera, ainda hoje, quase 30 anos depois, esse incômodo, repulsa? Você acha que é um livro pedófilo? Opa.
Não, isso não é pedofilia. Isso é literatura. Isso não é o horror da pedofilia. Isso é a liberdade da literatura. Isso não é o crime de pedofilia. Isso é o desvario da arte. E aí, assim, depois disso a gente pode pensar, não é? Porque perturba, porque não é, causa, mexe com a gente, mexe fisicamente, mexe mentalmente, mexe sensivelmente e nos coloca milhares de perguntas. Há limites para a liberdade da arte? A literatura pode dizer tudo? Ela pode dizer qualquer coisa? Ou ela deve ser limitada? Ou ela deve ser censurada? A literatura pode ser perigosa? Enfim, quer dizer, textos como esse cria questões para a gente responder, que são questões nossas. E nós temos que enfrentar isso quando a gente lê um texto sobre uma criancinha de 8 anos de idade que se prostitui e que adora fazer isso. Porque eu acho que o choque que a gente tem com a Lori Lembe não é o fato de você ter uma criança que se prostitui, o que, infelizmente, é uma realidade que está muito perto da gente. O que causa choque, o que perturba é a alegria da Lori Lembe. A alegria, não é, que ela manifesta. Porque este não é só o livro mais alegre de Hilda Hilst. Este é o único livro alegre de Hilda Hilst. O resto é aquele desamparo, é aquele desespero. Esse não. Esse é alegre. A Lori é a única personagem que não compartilha do desespero do louco. Ou seja, é muito interessante que Hilda Hilst seja uma autora que fala o tempo todo em desamparo e que aí ela vai escolher a figura mais desamparada, que é uma criança abusada, e vai fazer o quê? Reverter. Né? Isso aí vai reverter. A gente poderia ver alguma vinculação disso com o inconsciente, como diz Freud? Talvez, não é? Agora, é por isso que o Caderno Rosa de Lori Lembe não é pedofilia e não será jamais, porque não há alegria infantil na pedofilia. Né? E a Lori é o contrário. Conclusão, o mundo de Lori Lembe não existe. Isso não tem nada de realismo aqui. Não tem nada. A figura de Lori Lembe não tem estatuto de realidade. E, aliás, a gente acabou de ouvir agora, nessa notável interpretação da Yara, quando a Lori diz assim: humanidade eu não sei o que é, 90% também não. A Lori ignora a humanidade, ela ignora o que seja a humanidade, ela ignora o gênero humano, e ela ignora também o genérico, aquilo que é o do 90%. Nem gênero, nem genérico, porque ela encarna o degenerado, aquilo que está fora de todo o gênero, aquilo que não tem gen. E isso é uma marca de Hilda Hilst, a gente começou com isso e termina, porque aqui nós estamos fora do gênero literário, fora do gênero sexual, fora do gênero humano. E este mundo de Lori, que é absolutamente irreal, ele vai questionar a nossa normalidade e a nossa realidade. O problema é esse, e é por isso que ele perturba, porque de alguma maneira ele expõe algo que nós poderíamos chamar da nossa vida secreta, aquela que a gente esconde até de nós mesmos, não é? Quando a Hilda diz, porque todo mundo tem que achar o próprio porco. Porco, gente, não confundir com corpo. Ou seja, ela está dizendo, confunda com corpo, porque é ali que você vai achar, não é? Então, quando ela está trazendo isso, ela está acionando um pouco a lembrança de que todos nós temos uma vida secreta.
essa vida é inconfessável, ela pode ser totalmente imaginária, mas a gente sabe que Freud, Bataille, toda essa turma disse, nós temos uma vida secreta que toca na ignomínia, no mal, na sujeira, e que ela está lá, guardada a 7 chaves, e tem que estar mesmo, né? Recalcada, reprimida, mas ela está lá pulsando. Então, a alegria selvagem da Lori Lembe nos coloca diante disso. E ela nos fala e nos coloca diante do preço da civilização, ou se a gente quiser, freudianamente, diante do mal-estar da civilização. Então, ela vai mexer com o que é proibido mesmo, ela vai mexer com o que é interdito, com o que é errado. Porque não tem nada de certo nesta literatura da Hilda Hilst, não tem nada de exemplar. Não há boas intenções em Hilda. A sua literatura não dá exemplo algum, não dá exemplo para homens, nem para mulheres, nem para... não tem nada de que seja um ativismo, não tem nada que seja do bem, não é? Com esse discurso do bem. A Hilda Hilst não inclui nada, ela é excluída e ela quer se manter no lugar de exclusão. E esse é o seu valor maior, né? De criar um mundo fora do mundo, de criar um mundo secreto, um mundo louco, que pode conversar com a nossa vida secreta, ou se a gente quiser, com a nossa loucura. Então, eu repito, não se trata aqui de praticar o impraticável. Trata-se da coragem de conceber o inconcebível, o que coloca a Hilda assim, numa linhagem notável da literatura, que passa desde um Petrônio com seu satírico, de um Marquês de Sade com seus 120 dias de Sodoma, de um Henry Miller com seu Sexos, para citar aqui 3 feras brasileiras, passa muito pela obra do Sérgio Santana, que esteve ontem aqui na Flip, passa muito pela obra do Reinaldo Moraes, com as suas pornopopeias, e passa totalmente pela obra do grande Dalton Trevisan, que dedicou a vida à criação de escritos que ele designou como nada exemplares. Aqui a gente não está no exemplar, a gente está trabalhando com essa fronteira, não é, do inconcebível, com esse mundo em que Deus e o cão se encontram, esse mundo em que o corpo é porco, este mundo em que a puta é uma deusa, e esse mundo só pode ter direito de cidade na arte, na literatura. Daí que a nossa personagem, a Lori, seja uma escritora, porque, exemplo da sua criadora, a Lori está escrevendo no seu caderninho rosa, e a exemplo também da Hilda Hilst, ela quer estabelecer uma conexão entre aquilo que ela escreve e aquilo que ela pratica, entre a linguagem e o sexo, entre o conhecimento e a atividade sexual. Portanto, o Caderno Rosa de Lori Lembe é uma das mais finas reflexões sobre o ato de escrever como possibilidade de jogar com a língua. E daí a desconcertante e surpreendente dedicatória que esse livro tem, que também serviria de epígrafe da obra inteira da Hilda Hilst, porque esse livro ele é dedicado à memória da língua. E a memória da língua é igual àquela ideia, né, de Deus. A memória da língua é um mistério, é algo maior que todos nós. A memória da língua é aquele Aleph do Borges, que contém tudo naquele ponto, passado, presente, futuro. A memória da língua é um absoluto. A memória da língua é um lugar caótico e infinito, onde se encontram todas as línguas, todas as palavras, todas as frases,
Tudo o que foi dito, do mais sublime ao mais vil, definitivamente tudo. E por isso a memória da língua é a mais bem acabada ideia de Deus da obra de Hilda. Se não for o Deus de todo mundo, a memória da língua, ao menos, é o Deus da literatura. E Hilda Hilst foi uma das suas maiores devotas. Portanto, a memória de Hilda Hilst. Que lindo!